Fala pessoal, bem-vindos à primeira aula do módulo de Matemática Básica do canal Fique Mais Sabido. Se você não conhece mais sobre o canal, está deixando aqui em cima a apresentação. Meu nome é Simon, eu dou aula de Ciências da Natureza aqui no YouTube. Já tem aula de Química, de Biologia, vai sair de Física também e também um módulo só de resolução de exercícios. Mas, sem mais delongas, vamos para o módulo de matemática básica, que é a logo dele aqui, ó. Primeiro, o objetivo do curso e o público-alvo. Você quer desenvolver uma base na matemática, seja para resolver um vestibular, um Enem, até um concurso público também cai muito desses assuntos, ou você quer adquirir um raciocínio lógico para as questões do dia a dia. Principalmente para o Enem e os vestibulares, a matemática básica é muito importante. Por exemplo, só com a base da matemática você consegue garantir aí até 30, 35 acertos do Enem. Isso já configura uma ótima nota. E aqui sobre os conteúdos que a gente vai ter no curso. Primeiro, conceitos iniciais e história da matemática, é o que a gente vai ver hoje. Teoria do conjuntos e conjuntos numéricos. Também vai ter operações numéricas e algébricas, trigonometria básica, razão e proporção, funções e estatística e probabilidade. E todos esses assuntos aqui, mais uma vez voltando para o Enem, já te garante aqui 70 a 80% da grade que vai cair no Enem. Então, claro que tem assuntos um pouco maiores, como geometria espacial, analítica, só que somente com esse conteúdo já vai ter, você já vai garantir um ótimo desempenho no Enem e em outros certames afora. Agora, antes de nós começarmos a falar da história da matemática, nós vamos ver um pouco sobre a importância da matemática. Mais uma vez, por que todo módulo eu começo falando sobre a importância? Para que você comece a fazer algo chamado sinapse. Você absorva o conteúdo e você consiga correlacionar isso com outras coisas do dia a dia. Isso te ajuda na absorção do conteúdo, né? Na memorização. O primeiro é na área aqui de informática, na ciência da computação. Eu também sou aluno de informática, estou indo para o terceiro ano, e uma das primeiras matérias de informática é a lógica de programação. Então você também faz uso da matemática ali, por exemplo, verdadeiro com verdadeiro, da verdadeiro, verdadeiro com falso, da falso. E isso você vai usar para formular o seu código. Independente da linguagem, você tem que fazer uso da lógica da computação, que é inspirada na lógica matemática. E aqui na criptografia e conjuntos numéricos. Criptografia que você não vem ao caso, né? Mas você divide a informação em blocos, você embaralha e você também está fazendo uso ali também de conjuntos numéricos e também eu uso até de teoria de conjuntos. Então esse aqui é um bom exemplo. O segundo aqui é na economia, que você tem a matemática financeira, que a gente vai estudar um pouco mais na parte de estatística, que também é usado na economia, cálculo de juros, montante, capital, e a partir disso você tem como fazer a previsão de cenários econômicos. Beber uma água aqui. Mas isso, de qualquer forma, também você está usando a matemática. Então, quando muitas pessoas falam que você nunca vai usar matemática para a vida, você nunca vai usar álgebra na vida, está aqui vários exemplos de como a matemática é importante. E terceiro aqui é a engenharia. A gente também vai ver geometria, trigonometria, e tudo isso é importante quando você vai fazer uma planta de uma casa. Eu também informática, é o curso técnico integrado, você também tem desenho técnico e você também usa algum, alguns tópicos de geometria plana e também de trigonometria. Então, esses foram as três principais razões, três principais áreas que você usa matemática, que já vai fazer com que você tenha uma visão melhor sobre essa matéria. Acerca da história da matemática. Como essa área ela já é usada há milhares de anos, as fontes históricas e as datas elas não são tão precisas.
Mas é algo, isso é mais de 4 até 5 mil anos atrás que você já tem o uso da matemática. Ou seja, desde das primeiras civilizações, você já tem o uso dela. Alguns das histórias vai mostrar que os babilônicos eles já usavam a matemática e também o Egito Antigo, há mais de 3.500 anos atrás. E até no Egito você vai ter uma espécie rudimentar de equação que é o teorema da falsa posição, que é que número somado a sua terça parte dá 8. Então esse é um exemplo de, de uso da matemática. Claro que foi de forma rudimentar o pensamento, estudo de pensamento, mas com essa matemática eles conseguiram fazer grandes coisas, obras faraônicas, literalmente, como por exemplo a pirâmide. Só que a matemática e a ocidental, que é a que a gente usa hoje, ela vai se desenvolver na Grécia Antiga, que aí você também vai ter o uso da filosofia. No caso, não tinha muito separado as áreas do conhecimento. Então, os filósofos, além de desenvolver questões teológicas, sociológicas, eles também desenvolviam as chamadas filosofias naturais, como, por exemplo, matemática, física. Um exemplo é Pitágoras, que ele que vai formular o teorema de Pitágoras, um dos mais usados em toda a matemática. E aqui, como eu coloquei no slide, né, os gregos usaram a matemática tanto para fins práticos quanto para filosóficos. Um dos requisitos do estudo da filosofia era o conhecimento de matemática, especialmente geometria. E um exemplo disso, René Descartes, que aí já é 1500, 1600, ou seja, já é na idade contemporânea, moderna, ele também vai fazer o uso da matemática dentro da filosofia. Ou seja, ele vai provar a tese filosófica dele usando matemática, para você também ver um dos usos da matemática. Agora antes da gente já falar de conta, eu trouxe aqui alguns conceitos iniciais para a gente estabelecer algumas bases para a gente começar a desenvolver o raciocínio matemático. Que às vezes você não entende uma questão ou algum assunto em matemática e também em física, em biologia, que é o tema do canal, que você não entende as regras do jogo, que a gente chama de axioma. Então, nessa primeira parte a gente vai ver algumas operações e alguns termos importantes da matemática. O primeiro aqui é equação. Antes de falar disso aqui, esse cara tá, que aparece na imagem é Euclides, que é um dos principais matemáticos do Ocidente e da história. E aqui nesse livro dele, Os Elementos, é um dos livros com o maior número de cópias do mundo. Ele vai estabelecer alguns axiomas que, vamos supor que você considere que a matemática é um jogo, os axiomas seriam as regras. Na filosofia, os axiomas são proposições que você não questiona a veracidade, elas já são dadas como verdadeira. Então, é Euclides que vai desenvolver alguns axiomas. E aqui sobre a ideia de equação, foi ele que também desenvolveu, é que estabelece uma relação de igualdade entre dois lados. Então, isso aqui é igual a esse aqui. Eu trouxe o exemplo aqui na imagem. 5x mais 1 é igual a menos 9. E um exemplo muito bom para você desenvolver a ideia de equação é você lembrar de uma balança. Então, você tem dois lados aqui. E esses dois lados, eles são iguais. 5x mais 1 é igual a menos 9. Como eu resolvo essa equação? Se eu pegar e adicionar uma coisa nesse lado aqui, já vai desequilibrar. Então eu tenho que adicionar desse lado. Então vamos supor que eu queira sumir com aquele 1 ali. Eu tenho que tirar 1 desse lado para ficar zero. Só que aí eu também tenho que tirar 1 desse lado. Então essa ideia de você passar um número para o outro lado vem justamente disso. Se você adiciona é, uma coisa igual dos dois lados, as duas coisas permanecem iguais. Você tem uma competição de quem é mais alto. Okay, ó. O que é maior, esse controle aqui ou essa garrafa? E aí eu vou lá e coloco em cima eu coloco em cima de uma plataforma, por mais que eles aumentaram, a diferença ainda continuou grande. Ou seja, não houve injustiça. Então essa é a ideia de equação. Isso aqui é muito importante para você entender a lógica da equação de um sistema de equação, um sistema linear.
Então, isso é importante de você entender esse conceito, um dos mais importantes da matemática. Aqui sobre as operações básicas. Também vai ter uma aula específica sobre a gente destrinchar aí, vai ter alguns exercícios, que é sobre as principais operações que a gente usa na matemática. O primeiro é a adição, quando você combina dois números e forma um total. Então, 2 mais 2, 4. A subtração é uma diferença entre dois números. Então, 9 menos 8 você está tirando diferente dois números. Você tem a multiplicação, que é a soma repetida de um número. Então, o que é 4? É 2 vezes 2, só que também é 2 mais 2. Então, isso é um conceito muito importante. Também você tem a divisão, que seria a quarta operação, que é você dividir um número em partes iguais. Só você lembrar aí da pizza, você tem que dividir uma circunferência em 8 partes iguais. E você aplica isso para um número. Então, 8 dividido por... Eu já usar 8, né, que são 8 fatias, 16 dividido por 8 vai dar 2. A potenciação é uma... Vamos usar um exemplo para ficar melhor. É como se fosse um estágio mais avançado da multiplicação. Então, vai ser se a multiplicação é a soma repetida, a potenciação vai ser a multiplicação repetida. Então, quando 2 elevado a 3, 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. É uma operação muito importante. Já a radiciação é o inverso da potenciação. Então, 8 ao cubo vai ser aquele número ao contrário. Você vai ter que achar a raiz dele, raiz cúbica. E aqui você tem um módulo, que ele vai ser o resto de uma divisão. Só que em conceitos da física vetorial, o módulo já vai ser o número sem sinal. Se você considerar um eixo aqui você tem o zero, e aqui você tem os números negativos e os positivos, os módulos vai ser a distância exata entre eles. Então, a distância que ele está do zero. Então, o menos 5, ele está a 5 casas do zero. O módulo dele é 5, mesmo ele sendo menos 5. E aqui, para finalizar, eu trouxe, só por curiosidade, que a gente vai aprofundar em outro momento, dois teoremas muito comuns, que vão servir de base até para geometria plana, espacial, para tudo da trigonometria e geometria. Primeiro é o teorema de Pitágoras, que você vai aplicar para um triângulo retângulo, que é o quê? A soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Você vai achar aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Aqui ficou um pouco desformatado, depois eu vou mudar. E por último, você tem o teorema da soma dos ângulos de um triângulo. Quando você tem um triângulo, independente da forma que ele seja, primeira coisa, ele tem três lados. E segunda coisa, a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então, se um tem 90, o outro tem 60, o outro tem que ter 30. Aí, se um tem 35, o outro tem 45, vai dar 80, o outro tem que ser 100. Então, isso é um conceito muito importante, tanto para você fazer contas básicas de trigonometria, quanto para você fazer contas mais avançadas de geometria espacial, para você desenvolver um raciocínio lógico. Então, nessa aula eu quis só falar um pouco sobre a importância da matemática, a história dela e os conceitos iniciais, e já nas próximas aulas a gente já vai ver a teoria de conjuntos, o que é um conjunto, que são conjuntos numéricos, e a gente já vai começar a aplicar todas essas ideias aqui nesse assunto. Então, essa é uma aula que eu recomendo ninguém de vocês pularem. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários. Só avisando que nas próximas semanas vai sair aula de física também, de resolução de exercícios, provavelmente de biologia, biologia da citologia, né? Célula eucarionte, procarionte. Então é isso. Falou!